Na semana passada, antes dessa fuga, o Senado havia. A Comissão de Segurança, desculpa. A Comissão de Segurança do Senado tinha votado um projeto para proibir ou criar mais restrições em relação às saidinhas de preso. Hoje existe a expectativa de que isso avance no Senado. É um projeto que volta para a Câmara e o governo Lula possivelmente vai vetar, caso esse projeto ele avance e ele seja aprovado. Ainda tem muito tempo, ainda tem um caminho ali, uma tramitação grande em relação à tramitação desse projeto, porque ele vai para a Câmara ainda, então tem jogos de interesse, a gente sabe que o governo e a esquerda têm dificuldades em tratar esse tema, mas eu queria uma rápida avaliação tua, não poderia perder a oportunidade, você que é um especialista nessa área, a gente está em vias desse projeto avançar no Senado, de como é que você, quais os pontos, se a gente colocar assim, quais os pontos principais que se precisa ter atenção nesse tipo de projeto? O ponto principal que deve ou deveria chamar muita atenção da sociedade é o populismo que existe em torno desse projeto. Nós sabemos que não é o problema das saidinhas, das saídas temporárias, que seria o nome técnico, que isso por si só não gera nenhum problema de segurança pública. Você imagine quantas dezenas de milhares de presos saem temporariamente em 5 ocasiões por ano, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia de Finados e Páscoa. E quantos efetivamente voltam a cometer crime. Então, muito provavelmente é o mesmo índice de criminalidade, o mesmo percentual de criminalidade das pessoas que estão aqui fora do sistema de justiça criminal, fora do sistema penitenciário. Então, aparentemente, para a população, é um projeto que visa resolver um problema de segurança pública, mas que efetivamente não resolve nada. Ele apenas simula resolver. Esse é o principal aspecto. Quais são as mudanças que o Senado tenta implementar depois desse projeto já ter tramitado durante 11 anos na Câmara dos Deputados? É tornar muito mais rigoroso. É que para que ocorra essa saída temporária, tem um parecer do próprio estabelecimento penitenciário, passe também por uma comissão que possa avaliar se aquelas pessoas estão aptas a retornar, ainda que temporariamente, para a sociedade. Agora, eu gostaria de lembrar que essa avaliação, na verdade, já é anterior, porque as pessoas que têm direito à saída temporária são as pessoas que hoje cumprem pena no regime aberto e no regime semiaberto, e que não tenham cometido crime doloso contra a vida, crime de homicídio. Então, na verdade, se elas já estão no regime semiaberto e aberto, significa dizer que essa avaliação já teve. Então, para mim, essa proposição que tramita no Senado, na verdade, só serve para jogar para a plateia. Resultado prático nenhum. Tá, Olavo, a questão que fica é a seguinte: existe hoje uma eleição municipal, né? Evidentemente que nessa semana agora começa a se discutir a composição das comissões de segurança, né? Esse tema da segurança é um tema caro à esquerda, porque a esquerda de fato tem uma dificuldade nesse tema, é mais do que claro, a esquerda tem uma dificuldade de se aproximar, por exemplo, das forças policiais, né? Porque ao longo do tempo, isso não é novidade, inclusive no Ministério, na gestão de Flávio Dino, isso era uma diretriz do secretário executivo, Capelli, era uma diretriz do secretário de Segurança, Tadeu Alencar, que é pernambucano ali, está próximo do teu estado aí, foi deputado federal por Pernambuco. Eles diziam que tinham uma sensibilidade importante nessa área. A gente não sabe ainda, a gente sabe que Lewandowski colocou uma pessoa experimentada na área de segurança, na Secretaria de Segurança, que se recusou a dividir o Ministério da Justiça, né, para o Ministério da Segurança, que era algo que alguns ministros do PT defendiam, porque achavam que o PT precisava ter uma marca efetiva nessa política de segurança. Estou fazendo todo montando todo esse cenário para você aqui,
Porque, de fato, é uma encrenca para o governo e para a esquerda, dentro de uma discussão dessa no Congresso, porque, por mais que seja populista, não se conseguiu explicar, de fato, os setores progressistas, né? E aí não é só culpa da imprensa, mas os setores progressistas, de fato, não conseguiram explicar a importância da saidinha para o sistema penitenciário. Acabou se ganhando ali muito mais uma pecha de algo que é defesa de presos, defesa de direitos humanos, aquele discurso que a gente ouve o tempo todo por parte, neste momento, da oposição e da direita, mas de fato não se conseguiu ali avançar. O governo Lula está dizendo que vai vetar e isso acaba sendo um problema político. Evidentemente que eu estou perguntando para uma pessoa da área do direito, que pode dizer, Leonardo, eu não vou responder sobre estratégia política ou coisa parecida. Mas, de qualquer forma, se perdeu também dentro do direito vamos dizer assim, esse discurso em relação à questão das saidinhas. Eu queria que você dissesse o seguinte, olha, é possível tentar se aproximar de um debate a partir de determinado ponto. Você falou que é um debate populista, mas o que mais que a gente pode ter em relação a elementos para dizer, olha, esse projeto, ele é um projeto que não vai ter ali uma efetiva ação contra a criminalidade. Perfeito, Leonardo. A primeira coisa que nós temos que colocar em pauta para discutir seriamente a sociedade é que a saída temporária é importante para a segurança pública. É importante que é na saída temporária que o preso começa a ter novamente contato com sua família, começa a ter novamente contato com as pessoas que lhe são caras e que estão em volta, e essas pessoas podem sim contribuir para uma melhor ressocialização do preso. Então, você deixar com que a pessoa fique o tempo inteiro preso e esperar que no dia que ela coloque o pé para fora do presídio, ela já esteja completamente apta a voltar a viver em sociedade é uma utopia. É preciso que essa readaptação se dê aos poucos. Então é por isso que 5 vezes ao ano, nos feriados mais importantes, e que pode aproximar mais o preso de sua família, ele tenha direito à saída temporária. Então, negar isso à pessoa que está presa, e principalmente à pessoa que já está no regime aberto e no regime semiaberto, é algo contraproducente à segurança pública. Então é nesse aspecto que eu digo que achar que em se negando vai melhorar o problema da segurança pública é um discurso fácil e um discurso que tende efetivamente ao populismo. Há realmente uma dificuldade dos governos de esquerda de lidar com os setores que fazem a segurança pública no nosso país. Com as polícias, inclusive as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal em si, com as próprias Forças Armadas, né, que não fazem parte da segurança pública, mas que constitucionalmente podem ser chamadas pelo presidente da República a, em questões específicas, atuar nesse sentido, mas há uma dificuldade. Agora, essa dificuldade me parece muito mais conceitual, ideológica, do que propriamente pragmática, porque os governos de esquerda são, via de regra, tão punitivistas quanto os governos de direita. A nossa história recente tem demonstrado isso. Durante os governos de esquerda, nós notamos um recrudescimento, um aumento da população carcerária, um recrudescimento das políticas públicas contra o crime. Nós percebemos também o estabelecimento por lei de diversos mecanismos de persecução penal que eram muito mais rígidos do que nos governos de direita. Então, não existe propriamente, e se você for perceber, o acordo de não persecução penal, por exemplo, ele surge no contexto do governo de Jair Bolsonaro, ou seja, foi um afrouxamento. Então, o que é que eu poderia dizer? Que os governos de esquerda, aqui no nosso país, são tão punitivistas e tão voltados ao encarceramento em massa
quanto os governos da extrema-direita ou os governos da direita. O que nós temos diferente no atual governo é que, pelo menos no discurso, há uma preocupação em se promover o desencarceramento. Mas essa preocupação não é só do Poder Executivo. Ela é compartilhada também com o próprio Poder Judiciário, pelo menos com o Supremo Tribunal Federal. O que nós não estamos percebendo é que essa preocupação seja compartilhada com o Congresso Nacional, que tem sempre promovido medidas legislativas no sentido de endurecer cada vez mais o direito penal. Hamilton, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação com a gente aqui no Poder Expresso. Forte abraço, a gente vai voltar, porque essa crise em Mossoró ela não acaba. Tem uma busca aí de presos, tem investigação e tem também esse tema que diz respeito também à tua área, que é a saidinha de presos e que avança no Congresso. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para você. Que agradeço, Léo. Boa noite.